Seja muito bem-vindo ao canal The Good News, eu sou o Davi. Sou o Gabriel, a gente tá aqui pra responder mais algumas perguntinhas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram. Antes da gente responder as perguntas, eu gostaria que vocês fossem lá no nosso último vídeo. Foi a primeira pregação do canal. Tá muito legal, tá muito boa. Deus falou muito naquele dia, então por favor, vão lá. Acho que no momento que vocês assistirem esse vídeo, ela vai estar com 200 visualizações já. Mas façam crescer mais. Compartilhe, mande pra mais pessoas, tá bom? Então... Apesar de ser uma pregação bem empurrada, assim, das ideias, é bem evangelística, né? O foco dela é apresentar Deus de uma maneira diferente, eu não posso falar muito. Mas manda pra algum amigo seu que você luta pra evangelizar e nunca conseguiu verbalizar algumas coisas. Ela é de Deus, é de Deus. Vai lá. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta é, como devemos dizer a uma pessoa que Jesus é a melhor escolha? Como devemos, Gabriel? Bom, existem diversas maneiras, mas uma delas é através da sua vida, né, mostrando os frutos de andar com Jesus, né, não só pelo seu trabalho ou a sua calma em lidar com algumas situações, a maneira como você ama as pessoas, e você fala, não, isso não é porque eu sou legal, é porque eu respondo a Jesus, é porque Ele me salvou, é porque eu vivo por Ele agora, não mais por mim mesmo. E não só isso, mas também contar as coisas que Jesus faz na sua vida, né, os milagres que acontecem, o que Ele te leva a fazer, falar sobre o próprio Jesus, entende? Dá o panorama bíblico, né? Exatamente. A queda do homem, a redenção. Exatamente. Através de Jesus. Eu lembro que quando eu fui, minhas aulas do ensino médio foram voltar, assim, eu perguntei, tá, mas como que eu vou evangelizar o pessoal? Como que eu vou conversar com as pessoas? Aí a resposta que eu tive do Espírito Santo foi, apenas fale sobre Jesus. Fala sobre Ele, fala como você conheceu Ele, fala quem Ele era quando estava aqui na Terra, o que Ele fez, entendeu? Isso já é mais do que suficiente para o Espírito Santo começar a trabalhar no coração de alguém. Então, a próxima pergunta é, por que não devemos entrar em julgo desigual? Bom, o julgo desigual é basicamente pessoa com uma fé diferente da sua, pessoas com fés diferentes, né? Pessoas com propósitos diferentes, pessoas com princípios e ideais diferentes, pessoas que enxergam a realidade, a sua volta e a realidade em si mesmo diferente. Mas você gosta, estranhamente. Mas se gosta. É estranho, é muito estranho. Imagina, você está no propósito, que é você cristão tem um propósito aqui nessa terra. Você tem o seu chamado, que é glorificar a Deus em todas as suas ações e pregar o evangelho. Exatamente. E aí você está com uma pessoa que não tem esse mesmo propósito. Como você vai cumprir esse seu propósito se a pessoa tem um propósito contrário ao seu? Não faz sentido. E 2 Coríntios 6, versículo 14 diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Ou seja, se pôr em julgo desigual é pecado. A Bíblia está deixando bem claro. Não se ponham. Não é um conselho. É uma ordem, uma ordenança. Não se ponham. Pois o que tem em comum com a justiça e a maldade? Tendo em mente que a justiça, né, essa verdade, é o que está no palavra de Deus. E tudo que sai disso seria essa maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Todo aquele que não é cristão, todo aquele que não é crente está em trevas. Exatamente. E quando a gente tem o nosso propósito de buscar as pessoas das trevas, trazê-las para a luz, assim como Jesus fez conosco, né? Sermos instrumentos dele para que a gente busque as pessoas nas trevas. Mas você não pode ter a comunhão, a união com pessoas das trevas. E não existe namoro evangelístico, tá bom? Aproveitando o gancho, isso é loucura. Entendeu? Ah, não, se ela tá nas trevas, então eu vou chegar nela, a gente aproveitando que a gente tá namorando, vou evangelizar. Não conte com isso. Não conte com isso. Pode ser que você fique pior que ela. Porque aí a gente não vai entrar em evangelismo, a gente vai entrar nisso aqui, comunhão e luz com trevas. Vai ser uma união, vai ser uma comunhão que você vai ter com aquela pessoa. Então, você tá começando um processo com pecado, então... É pecado. É pecado. Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? O que há de comum entre o cristão e qualquer outra coisa que não seja o cristão, né? Seja de outra religião, seja ateu, seja o que é em comum. E também, né, algo que é importante a gente observar e se atentar, é quando você namora com uma pessoa que diz ir para a igreja, que é cristã, mas tem os comportamentos do mundo, faz as coisas do mundo, mas vai na igreja todo domingo. Isso é julgo desigual tanto quanto. Você é cristão ou crente? Tem um vídeo no canal sobre isso, vão lá assistir. Você é amigo ou inimigo de Deus? Tem também no canal, vão assistir. Gente, não existe o meu termo. Não existe o meu termo. O morno é vomitado. Sim. Ou você é quente ou você é frio. Entende? Então, ou você vai estar na luz com Jesus Cristo, ou você vai estar nas trevas com o mundo e sua maldade. E como identificar isso, né? Esse dia eu estava conversando com o Davi e eu falei, como pode uma árvore estar plantada do lado de um rio e não dar frutos? Tem uma passagem da Bíblia que explica bem isso, mas pelos frutos da pessoa, as atitudes dela, entendeu? Tem coisas que não compactuam mais depois que alguém se converte, entendeu? Tem coisas que não fazem mais, que são retiradas, entendeu? Talvez um palavreado, talvez um olhar sobre uma situação, alguns hábitos antigos, entendeu? Tem esse tipo de coisa que não faz mais parte. E enquanto a pessoa quiser se manter nessa imagem de crente, dessa imagem de cristão,
entende? Mas não tá vivendo tudo, vai ficar evidente, vai dar pra ver. Isso se você for um verdadeiro cristão. Então, julgo desigual é pecado, não entrem, e tá aí os motivos do porquê. Só mais um exemplo. Imagina você tá criando seu filho depois, você é cristão e a pessoa de outra religião, você querendo aplicar os valores, os princípios bíblicos, querendo ensinar a lei, querendo ensinar, mostrar o amor de Deus, mostrar como é que vive, né, as pessoas que são cristãs, e outra pessoa quer ensinar outra coisa, outra doutrina religiosa para essa criança. Olha o conflito, olha o choque que vai ter naquela criança e no casamento, na família. E não adianta falar, não, que vai ser tranquilo, a gente já conversou sobre isso, eu que vou ensinar essa parte, a outra parte não. Não tem como, gente. Chegando lá, vai entrar em conflito, vai entrar em choque. Próxima pergunta. Pensam que existe muito crente fariseu hoje em dia? Bom, o que seria, né, o crente fariseu? Seria aquele cara que quer tanto preservar, né, olhando as motivações dos fariseus antigamente, quer tanto preservar o bruto da religião que se prende apenas à religião e não no cerne dela, não nas motivações dela, né, na parte do amor, só prende aos atos religiosos mesmo, os costumes, sem relacionamento. E vive em uma mentira, vive em hipocrisia, né? Esses seriam os fariseus. Então a resposta é sim. Sim. Infelizmente existem. À frente de muitas igrejas, passando muita vergonha na internet, alguns, infelizmente, né? Alguns ainda não descobertos, tá? Que tem por aí, mas sim, existem. Infelizmente, basta a gente orar e pedir para que o Espírito Santo revele pra gente não cair nas ciladas dos crentes fariseus. E não é nosso dever ficar condenando essas pessoas, ok? A hora delas vai chegar. Exatamente. Bom, próxima pergunta. O que acha sobre o hate que a Jordana está levando sobre a vida passada dela? Pra quem não sabe, essa Jordana é uma influenciadora digital no meio cristão. Ela produz alguns conteúdos para Instagram, TikTok. Eu comecei a ver alguns casos delas, assim, há um tempo atrás. E ela começou, recentemente ela expôs, né, que estava namorando. E acabaram descobrindo algumas coisas do passado dela, né, de quando ela não era cristã mesmo, e começaram a usar isso pra condenar ela, porque ela expôs que ela queria fazer um namoro casto, né. Aí, o que a gente acha sobre isso? Não se deve condenar, né, uma pessoa pelo passado dela, não é nosso papel fazer isso. O sacrifício de Jesus na cruz foi para apagar os nossos pecados. O sangue de Jesus cai sobre nós para nos purificar e nos limpar dos nossos pecados, deixando as coisas velhas para trás. Eis que tudo se fez novo. Exatamente. Nova criatura. Nova criatura. O passado fica no passado, as coisas ruins ficam para trás. Hoje é uma nova vida, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, passado, esquece passado. Passado fica onde? No passado, lá atrás. Então, e mesmo que ainda assim seja ou não, entendeu? Que diferença faz pra a gente ficar jogando pedra, acusando alguém, pedindo alguém de prosseguir com a vida, só porque você supõe alguma coisa? Seus lindos, manda um beijo pra mim. Deus abençoe a todos. Então aí, um beijo pro Dudu Cerejo. Toma aqui um beijão no coração e ele deseja que Deus abençoe a todos. Então, como ler a Bíblia em 1 ano? Eita, essa é boa. Eu e o Gabriel, a gente fez uns cálculos matemáticos aqui e chegamos à conclusão de que se você ler 3 capítulos durante segunda a sexta-feira, exatamente, e 4 no final de semana, você consegue ler a Bíblia em 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Exatamente. Se você ler 4 todo dia, você lê menos. Você lê em 292 dias por aí, mas é bem extenso. A gente tem algumas dicas de leitura que é basicamente você lê um pouquinho de manhã, ler mais um capítulo à tarde, ler outro à noite, ficar o dia inteiro se alimentando da palavra, assim. Exatamente. Então, é um ótimo conselho. Eu leio 3 de manhã, diariamente. Assim, todo dia, 3. É dinâmico para mim, funciona dessa maneira. Mas para você fique pesado 3 capítulos de uma vez, lê um de manhã, um à tarde, um à noite. A gente sempre vai ter um tempinho, em algum momento, para ler um capítulo da Bíblia. Sempre é bom estar se alimentando. Final de semana, você pega ali um tempo, conseguir ler os 4 de uma vez, tem um momento só você e Deus, que é um tempo a mais ali no final de semana, ou continuar da mesma forma, né? Mas em vez de ser 1 de manhã, 1 à tarde, 1 à noite, seria 2 em algum período. Tem hora que às vezes você nem consegue seguir esse padrão de 3, você lê 3 e você fala, não, aí você continua lendo mais. Sugerimos que comece por Mateus. Sim. Comece pelo Novo Testamento, Sim. Comece em Mateus e manda bala. Manda bala. Vê um pouquinho de Jesus, entendeu a religião que você está sendo introduzido, né? Um pouco sobre o seu Deus que você segue. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, o que perguntaria? O que você perguntaria para Jesus agora? É para isso aqui, ó. Pum. O que você perguntaria? Uma única pergunta. Qual que tá certo? Calvinismo ou cadeira, parece. Tem uma passagem em Provérbios que fala que na fundação do mundo ele sonhava com a gente e já se alegrava com a humanidade, né? Eu queria saber o que Deus sonhava a respeito da humanidade antes da criação do mundo. Eu perguntaria como ele pode ser tão bom. Eu acho que é isso que eu perguntaria. Eu não sei, eu acho que eu entraria em choque total. Eu ficaria todo... Eu acho que eu perguntaria como ele pode ser tão bom. Então, se ele aparecesse agora, a gente ia morrer. A gente ia morrer. A gente não aguentava. A gente ia morrer. A gente só ia desfalecer, né?
Tá bom. Vamos lá, mais uma pergunta. Por que Mateus 1:23 diz que ele será chamado pelo nome de Emanuel e não de Jesus? Uma pergunta muito boa. Na Bíblia, antigamente, principalmente na cultura hebraica, né, grega nessa época de Jesus, o nome era totalmente atribuído à identidade da pessoa, né? Abraão, pai, não sei o que, Isaac, Jacó também, entendeu? Os nomes sempre foram atribuídos à identidade da pessoa. E Jesus, que era o Deus na forma humana, Emanuel significa isso, Deus conosco. Então o que Jesus estava representando com a sua vida e a sua existência era isso, o Deus habitando entre os homens, o Deus em comunhão com os homens, encarnado, face a face. Exatamente. E veja bem, nos versículos anteriores, o anjo fala que o nome dele vai ser Jesus. Então o nome próprio dele é Jesus. Pessoa, mas as Jesus. pessoas chamariam ele de Emanuel, porque Emanuel significa Deus conosco. Deus estava com aquelas pessoas naquela época, Deus está conosco hoje em dia, então Emanuel. Exatamente. Qual a soteriologia que segue? Bom, soteriologia é doutrina, né? Doutrina a respeito da salvação. Existem diversas doutrinas, né? As mais famosas são aí calvinismo e arminianismo, que fizeram uma pergunta sobre ela, a gente vai responder provavelmente mais pra frente. Mas a gente ainda não pegou para estudar a fundo, assim, para estudar e submergir, bater o martelo, não. Essa é a doutrina que eu acredito, essa é a doutrina que eu sigo. É a certa. Até porque no meu conhecimento eu discordo de alguns pontos de uma e concordo com alguns pontos de outra. E assim segue nós assim dois. Segue. A Bíblia é a Bíblia, né? É a Bíblia, Mas nós tendemos a seguir aquilo que Jacob Arminian falou, ou seja, o arminianismo. como falamos para uma pessoa que não é cristã, que não é certo fazer sexo antes do casamento. Primeiro, a gente tem que entender para que ele foi criado, né? Vamos entrar num consenso aqui. Esse tipo de relação foi criada para um homem e a mulher desfrutarem da união de um casamento, consumar para manter isso ali. Seria principalmente para multiplicar os seres humanos. Na Bíblia não existe namoro, tá? Só pra deixar claro. E, bom, ele foi criado para ser uma coisa íntima de duas pessoas que são um só. Então a função dele foi para ser um ato coabitado em um casamento, em uma união. Por isso que ele é considerado pecado fora disso. Entendeu? Ele não foi criado para ser praticado fora de uma união. Entendeu? Porque, literalmente, o momento espiritual, carnal, que você se torna um com uma pessoa é durante o ato. Uma só carne, né? Como a palavra de Deus diz. Exatamente, é durante isso. E você vai lá e vai se tornar um com várias pessoas ou com uma pessoa sem estar formalizado um casamento com ela, entendeu? É um espaço seguro, é um espaço ideal e criado por Deus para praticar isso. Fora que o casamento foi muito banalizado, mas o casamento, à luz da Bíblia, é um casamento que não é para acabar, é um casamento literalmente até que a morte o separe. Exatamente. Então, quando a gente fala de sexo, o sexo é reservado para o casamento para você fazer com uma pessoa só. Para você se guardar para aquela pessoa e aquela pessoa se guardar para você. Exatamente. Eu tava lendo um livro, tem uma frase muito legal nesse livro, que é: a pessoa fala, eu não perdi minha virgindade, eu entreguei ao meu marido. Olha só que coisa incrível. Olha que coisa boa. Como voltar à presença de Deus? Bom, você tá aí sentindo vontade de voltar para a presença de Deus. Você tá aí querendo, mas ainda não sabe como? Então a gente vai dar aqui agora para você como. Primeiro você vai ter que fazer o beabá. Ler a Bíblia e orar. É só assim que você vai se alimentar, só assim que você vai se encher, só assim que vai agir e vai ter transformação em você. Exatamente. Tem um versículo em Jeremias 29 que diz: e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então isso tem que ser a sua busca, mas entenda, você não vai voltar já no alto que você estava antes de você cair. Você não vai voltar já queimando daquele jeito, sentindo daquele jeito. Veja bem, a caminhada com Deus é como uma escada. Não tem como você que está lá embaixo já ir para aquele degrau alto de uma vez por todas. É um processo. Você vai submeter um processo de busca, subindo um degrau por dia, cada parcela por parcela do que um dia você viveu com Deus, restaurando essas experiências e nessa busca. Aí um dia você volta nesse amor que você tinha antes e muito provavelmente até mais. Pode ser que o Espírito Santo queime no meu coração e vença-me poderosamente e aí eu volte com tudo? Pode mas não é o que acontece na maioria dos casos. Foi um processo para você sair, para você cair, vai ser um processo para você voltar. Exatamente. Então tenha paciência. Leia a Bíblia, ore, congregue em alguma igreja, congregue com os irmãos. Isso é de extrema importância, tá? Congregar em uma igreja, estar em comunhão com os irmãos. Não fica sozinho, busca ajuda. É de extrema importância isso, para você voltar à presença de Deus. Como seguir a vontade de Deus? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente, para você obedecer a Deus, para você seguir a vontade dele, é que somente assim você vai demonstrar e vai mostrar que ama ele. Exatamente. Né? Tem aquele vídeo do canal, Você Ama Deus, quem não assistiu vai lá assistir. Mas lá a gente fala sobre isso. Aqueles que me amam são aqueles que obedecem os meus mandamentos. Exatamente. Então, você fala que ama a Deus, mas não segue os mandamentos dele? Tem alguma coisa errada aí, entende? E como que você submete essa vontade? Quanto mais você vai abdicando da sua carne,
abrindo mão de quem você é, você vai começar a desfrutar, né, de uma santidade, de um prazer de estar em paz com Deus, que depois que você desfruta isso, não tem como você querer talvez, né, tentação, mas não tem como você se render novamente a essa vida antiga. Quando você corta esses gritos e vozes, fantasmas do passado da sua vida e vive algo santo, algo puro e íntimo com o Senhor, você nunca mais vai querer trocar isso pelo mundo. E quando você entende também que obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele ama, fazer aquilo que agrada a Ele, é a coisa mais importante para nós, porque agrada a Ele, porque deixa Ele alegre, deixa Ele feliz, e isso te satisfaz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não importa para onde Ele vai te levar, o que Ele vai fazer com você, ou o que Ele mandou você fazer. É bom, perfeito e agradável para você, por mais que você não entenda. E se submeter a isso é o lugar mais seguro nessa terra, cheia de incerteza, que você pode ficar. Como ler a Bíblia? Bom, eu sugiro que sempre que você for ler a Bíblia, você entenda naquele momento que é Deus falando com você. Tenha ciência, tenha compreensão que aquele momento que você pegar a Bíblia e abrir e começar a ler, vai ser Deus falando com você, vai ser Deus agindo para a sua transformação e edificação. Então gera uma expectativa, Deus vai falar agora eu vou ouvir dele, e o que ele vai falar aqui vai ser importante para mim. Preste atenção, anote aquilo que você não entendeu, procure, pesquise, peça ajuda, aquilo que você ficou, não entendi, vá atrás. Questão histórica, cultural da Bíblia, ou as próprias metáforas, algumas coisas que Deus faz que você não entende. Eu fazia o seguinte, quando eu estava estudando Provérbios, eu lia o capítulo, meditava, né? Meditar é importante, já falo sobre isso. E meditava sobre os assuntos e depois eu pesquisava um vídeo de algum comentarista bíblico, algum teólogo, algum pastor que eu gostava de ouvir. Que eu gosto de ouvir, né? Que fala sentidamente apontando porque é o Deus que queria falar naquele capítulo. E meditar é o seguinte, é o que vai fazer você ser transformado por aquilo que você leu. A leitura tem que sempre ser acompanhada de meditação. Ali de manhã, vai meditando durante o dia. Ali à tarde, vai meditando durante a noite. Ali de noite, vai meditando enquanto você dorme. E o que seria meditar? Pensar sobre isso, lembrar. Pensar, exatamente. Né? Sei lá, anota o versículo na mão. Fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aí você fica o dia inteiro. Não, mas eu confio no Senhor e eu não vou me abalar porque eu confio nele. Exatamente. E você vai deixando isso se transformar em você. E esse versículo vai ganhando espaço para atuar em coisas que você nem imaginava que ele poderia atuar, porque você vai conhecendo a Deus e ele vai se renovando em você. Então meditar é algo extremamente importante para você ser transformado. Os versículos, né, os versos, é engraçado que eles são separados assim, a gente consegue decorar eles e o endereço também, e eles são como nossas armas de guerra, entende? Porque você fala, não, porque na Bíblia fala isso aqui, nessa parte, você vai apontando isso e você vai sendo transformado, e você vai transformando, entendeu? Exatamente. Então, é assim que você deve ler a Bíblia, sabendo, entendendo que é Deus falando com você e meditando durante o dia. Como devo basear minhas amizades? Bom, em Salmos 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que isso quer dizer, né? Bom, o cristão tem que ter perto dele pessoas que aconselham, pessoas que o ajudam e o auxiliam. Cristãos, não andar no conselho dos ímpios. Você pode ter amigos, pessoas próximas a você que não são cristãos. Afinal, como que você vai alcançar? Como que você vai ganhar pessoas para Jesus? Né? Se você não tiver essas pessoas perto de você. Mas o seu ciclo íntimo, as pessoas que você precisa, que você presta apoio, que você vai pedir ajuda, que vai recorrer a você nos momentos difíceis, que vai te afiar para você estar fazendo a vontade de Deus. Não for cristão, vai dar ruim. Se não for cristão, vai dar ruim. Vai te mandar pro caminho errado. E você vai entrar em atrito com eles direto. Por exemplo, você tem que pegar as minas, cara. Você tem que... Olha, a mina... Sabe por que você tá triste assim? Porque você não pega a mulher, entendeu? Rapaz. É isso que acontece. Sabe por que você tá triste assim? Porque você não fuma baseado. Você tem que ir pra festa, vamos dançar, vamos fazer não sei o quê. Mano, cristão faz essas coisas? Não faz, é pecado, entendeu? E você não pode basear a galera que te influencia, a galera que vai te dar os conselhos nisso aqui, não no Davi, mas no personagem que ele entrou. Porque senão, uma hora, cara, você vai parar de resistir a isso. Uma hora vai parar de ofender essas coisas, essas asneiras, aquilo que eles estão falando. E você vai capotar, vai dar ruim. Continuando o versículo, não se detém no caminho dos pecadores, não se encontra no mesmo caminho que eles. Exatamente. E nem se assenta na roda dos conhecedores, aqueles que ficam zombando, que ficam rindo, que ficam fazendo piadas, que você sabe que Deus não gosta e você tá ali no meio. Então, é assim que você deve basear suas amizades. Não é pra você sair chutando, maltratando e expulsando de perto de você, entendeu? Seja passivo, ame as pessoas, mas não seja íntimo desse tipo de gente. Isso vai te fazer mal. Você fala que não, mas vai. Daqui a pouco você tá igual a ele.